voltava de Juiz de Fora para Rio Pomba, ainda meio sonolento depois de um plantão de 24 horas. Quando vi o que parecia uma pessoa ferida, às margens da estrada que eu dirigia, fixei os olhos e vi que realmente era um homem ferido. Andava cambaleando de lado para o outro, prestes a invadir a pista. Estava desnorteado e sangrava bastante. Parei no acostamento prevendo certo perigo, mas minha profissão é pautada no amor ao próximo. Confiei em Deus e fui ajudar aquele homem. Foi preciso muita paciência para entender o que ele estava dizendo, porque estava muito embriagado. Eu entendi o nome dele. Era Gaé. Mas quando pedi que se deitasse para que eu prestasse os primeiros socorros, ele não concordou. Havia sangue na estrada. Ele estava bastante ferido. Eu lhe falei que era enfermeiro, que queria ajudá-lo. Mas ele não quis saber de conversa. Sentou na beira da estrada e começou um assunto estranho. Eu não conseguia entender muito bem, porque ele realmente estava muito embriagado. À medida que ele falava, os olhos se fechavam, como se fossem cochilar. Poderia ser do trauma ou do ferimento que parecia ser na barriga. Sentei ao lado dele e comecei um diálogo. Não era a primeira vez que eu cuidaria de um alcoólatra. Eu cresci vendo o que o álcool é capaz de fazer com uma pessoa boa e com a sua família. Se eu não posso ajudar alguém com essa doença, eu jamais apontaria meus dedos para ela. Gaé, me fala o que aconteceu. Você caiu aqui nessa mata? Alguém te machucou? Como você veio parar aqui no meio do nada? Ele balançava para frente e para trás e ameaçava um choro. O cheiro da bebida se misturava ao cheiro de roupa suja que ele usava. Mas eu também estava acostumado a lidar com aquilo. Não me incomodava. Vi que o sangue escorria de sua camisa. Gaé olhou para a mata e balançou a cabeça em negação. Me olhou nos olhos e falou quase inaudível. Foi um lobisomem. Eu balancei a cabeça dizendo que sim, e falei para ele ficar tranquilo, que ele já tinha ido embora. Mas Gaé segurou meu braço apontando para a mata, repetindo sem parar. Pega ele, e se levantou muito agitado. Eu tentei segurá-lo, mas homens embriagados são muito pesados. Ele soltou meu braço e continuou andando para frente, totalmente desorientado, dizendo: Ele matou, pega ele matou. E apontava para baixo, como se procurasse alguma entrada para descer. Andei atrás dele para acalmá-lo, mas antes que eu pudesse alcançá-lo, um carro o atropelou. Gaé foi arremessado na pista bem na minha frente. Fiquei desesperado, tive muita pena daquele homem. Perdi meu pai para a bebida, e agora ver aquele homem nessa situação era muito difícil. Prestamos o socorro, mas era tarde. Ele não resistiu. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Quando o socorri depois do acidente, ele tinha um rasgo profundo na costela. Lembrei dele falar de lobisomem. Imaginei que pudesse ter sido atacado por algo no mato. Mas o que ele fazia lá? O homem que o atropelou o conhecia. Ele usou o termo pinguço para falar de Gaé. Disse que era arruaceiro e causador de confusão, que enquanto não procurou a morte não sossegou. Eu só pensava no que podia tê-lo atacado. Mas quando o rapaz me perguntou se ele havia me falado sobre o lobisomem dele, eu percebi que aquela deveria ser uma história da cabeça dele, e que era isso que o rapaz dizia quando procurava a morte, e não o atropelamento. No hospital, alguns médicos estranharam a profundidade do arranhão. Me falaram que nunca tinham visto algo do tipo, que estava muito infeccionado.
Ele teria muitas complicações se não tivesse morrido. Achei tudo muito estranho. Juntei minhas coisas e voltei para casa. Coincidentemente, no hospital, encontrei um vizinho que voltava para o Rio Pomba e ofereci carona. Ele é policial militar, muita gente boa. Ele aceitou e voltamos juntos. Comentei sobre o Gaé e ele ficou contesnado, pois também o conhecia. Parece que todo mundo conhecia, menos eu. Ele me explicou que Gaé era realmente alcoólatra, mas que não fazia mal a ninguém. Que entrou no mundo das bebidas depois que o pai foi assassinado na plantação deles, por uma onça. Gaé fala que foi por um lobisomem. Ele conta isso desde garoto, mas poucos acreditam. Eu acredito, porque já vi coisas muito estranhas na minha profissão. Mas a polícia ambiental encontrou uma família de onça na região, logo que o pai dele morreu. Elas estavam invadindo as terras das pessoas e matando animais. O pai dele teve azar, só isso. Continuei estranhando. Meu vizinho percebeu e me perguntou onde tinha sido o atropelamento. Quando eu lhe disse que seriam uns 20 quilômetros dali, ele perguntou se eu queria checar a área. Se estivéssemos próximos, talvez eu não aceitasse, mas eu tive 20 quilômetros para processar o medo que eu estava. Eu não estaria sozinho, ele era um policial treinado e estava armado. Não tinha por que eu ter aquela sensação me apavorando. Ele falou: "Foi ele, pega ele", repetiu o Gaé. Me falou e o policial falou que ele era assim mesmo. Falava sempre coisas assim, se referindo à fera que atacou o pai. Nos aproximamos da área que encontrei Gaé. Vimos a mata que ele apontava e o meu vizinho me chamou para descer. É claro que eu neguei, estava morrendo de medo. Mas ele falou que só veríamos ali pelas estradas, então resolvi descer. Mas quando ele entrou na mata, parecia que algo o possuiu. Ele ia cada vez mais para dentro. Eu não sabia o que fazer, estava muito apavorado de estar ali. Chamei ele diversas vezes para voltar, mas eu não voltaria sozinho de jeito nenhum. Então acabei acompanhando ele mata dentro. Ele andava como se já estivesse acostumado. Eu perguntei onde ele estava procurando. E ele disse que não sabia, mas que acreditava no Gaé. Porque o Gaé descrevia o mesmo bicho que ele havia visto quando criança em Rio Pomba. Apesar de achar loucura, eu não era doido de sair de perto dele, pois ele tinha a arma e o conhecimento. Eu me arrependi de ter dado carona, mas também estava curioso. Ficamos parados por um tempo, acho que uns 5 minutos, já querendo voltar, porque não tinha nada naquele lugar. Nunca me senti tão aliviado, porque mesmo que não fosse um lobisomem, poderia ser outro bicho, como que feriu Gaé e o meu vizinho. O meu vizinho não estava racionando muito bem. Voltamos por um caminho que não dava para ver a estrada acima das nossas cabeças. Eu olhava para o chão iluminando com meu celular e já iria descarregar. Por isso, não vi quando meu vizinho parou. Ele colocou as mãos para me cercar e quando eu levantei a cabeça, minhas pernas mal me sustentaram. A uns 30 metros à nossa frente, um animal de pelos negros se misturava às fogagens. Ele não nos viu. Eu fiquei ofegante no momento em que vi ele se levantar. Eu sabia que eu ia morrer. Sabia que não tínhamos a menor chance com aquilo. Rezei baixinho, qualquer coisa que lembrei. Meu vizinho nem se movia, apenas mirava a arma na cabeça do animal. Ele se colocou em 4 patas de novo e continuou comendo algo no chão. Se ele nos visse, estaríamos mortos. Mas ele simplesmente não nos viu. Se farejou e nos ignorou por completo. Quando ele saiu de onde estava, eu e meu vizinho continuamos onde estávamos e vimos um lobisomem de verdade sumir mata dentro.
Meu vizinho abaixou o braço e me fez sinal com a cabeça para ir para cima. Eu obedeci e fui o mais rápido que pude. Já na estrada, eu queria entender tudo sobre o que tinha acabado de ver. O meu vizinho também não sabia explicar, mas também achou que fosse um lobisomem. Falou que não atirou porque teve medo daquele tipo de bala não ser suficiente para matá-lo, e nós dois acabaríamos mortos naquele mato. Mas Deus não permitiu que ele nos visse, mesmo nós dois tendo sido tão imprudentes.